Um assunto que vem ganhando bastante repercussão desde ontem é fair play financeiro. Muita gente não sabe o que é, outras pessoas já sabem o que é, outras pessoas só têm ideia do que é. Mas no vídeo de hoje eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre esse novo fair play financeiro que está pintando no futebol brasileiro, que a CBF com alguns clubes vem articulando para entrar em vigor ainda em 2025, cara. E aí você vai tirar todas as tuas conclusões se esse fair play financeiro vai favorecer ou se vai prejudicar o teu time de coração. E eu também vou dar a minha opinião sobre tudo isso que vem acontecendo, todo esse imbróglio. Vem comigo. Modelo de fair play financeiro debatido por clubes na CBF pode limitar aportes de SAFs em contratações. Só por esse título aqui já dá para vocês terem uma ideia em quem o fair play financeiro da CBF vai em cima. Disso aqui, ó, das SAFs. A CBF está no processo de criação do fair play financeiro, com o sistema de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, segundo publicou o blog do Diogo Dantas do jornal O Globo nesta última quarta-feira. O investimento de SAFs em contratações pode passar a ter limite. O debate está ocorrendo entre os clubes na CBF e pode gerar esta limitação em investidores se não houver comprovação de receita. Assim, SAFs só poderiam contratar de acordo com o que arrecadam. Se liga só, cara. Injeção financeira e investimento seria permitido na parte de estrutura, como base e em centros de treinamento, coisas assim do tipo para modernizar o clube. A discussão ainda está em fase inicial, sem tratar de casos concretos do futebol brasileiro. A ideia é ter o modelo final no dia 26 de novembro, então ainda esse ano, né, cara? Essa que é a ideia. Mas só por isso aqui que vocês leram, já dá para ter uma ideia sobre quem eles querem beneficiar e sobre quem eles querem prejudicar. E assim, o fair play financeiro existe em todas as grandes ligas do futebol mundial. Na Premier League, na Bundesliga, na La Liga, na Série A da Itália. Todas essas grandes ligas têm um fair play financeiro e cada país tem sua regra específica sobre o fair play financeiro. Aqui no Brasil a ideia é você favorecer, falando explicitamente, claramente para vocês, os clubes que mais arrecadam, que tem ali o maior faturamento, digamos ali no caso do Flamengo. O Flamengo poderia continuar contratando jogadores de 25, 30 milhões de euros, enquanto clubes que talvez arrecadam um pouco menos como o Botafogo, não poderiam fazer esse tipo de contratação com um dinheiro novo do John Textor, por exemplo, com dinheiro novo de um investidor. Só para vocês entenderem, segundo a análise da Sports Vaule, várias SAFs brasileiras estariam em desacordo com as regras de fair play financeiro. Botafogo SAF acumula perdas de 349 milhões em 2 anos. A Vasco SAF teve prejuízos de 212 milhões. E o Bahia SAF registrou ali perdas de 144 milhões. Apenas internacional, Corinthians, Cuiabá SAF, Santos, Atlético Paranaense e Flamengo apresentam índices considerados saudáveis de custo com futebol em relação à receita, até 73%. Os demais clubes brasileiros ultrapassam esse limite considerado seguro. Então, todos os outros clubes seriam, digamos que, prejudicados. Mas assim, falando brutamente para vocês, somente Flamengo e Corinthians, a longo prazo, se organizando financeiramente, teriam grande vantagem. Eu acho que antes de você discutir fair play financeiro no futebol brasileiro, você tem que discutir como é que você divide a receita de televisão entre os clubes de uma forma mais igualitária. Por exemplo, como acontece na Premier League. A gente vê casos do presidente do Flamengo falando que jamais aceitaria receber como outros clubes. Então, o que existe? Eles querem colocar, por exemplo, um monopólio para Flamengo, para Corinthians, para esses times, em relação aos outros clubes que jamais poderiam ter times tão fortes como esses em relação a investimento financeiro. E a gente tem que se lembrar, o Botafogo só foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América no mesmo ano. Hoje o Botafogo só é o time que contrata jogadores caros. Hoje o Botafogo só é o time que se coloca brigando por títulos, né, como dos postulantes, por conta desse dinheiro novo que surgiu do aporte do John Textor, ano após ano, para o Botafogo contratar e montar times competitivos. Tirando isso, o Botafogo hoje ou estaria brigando contra o rebaixamento ou estaria rebaixado já na Série B, brigando para subir, algo assim do tipo, porque essa era a antiga realidade do Botafogo. E aí você impedindo
de investidores colocarem um dinheiro novo nos clubes e transformarem, por exemplo, em alguns meses um time que antes era fraco em um time forte, você afasta investidores do futebol brasileiro que queiram investir nas SAFs e você prejudica esses clubes. Digamos que o Vasco seja comprado por um cara muito rico. Vamos fazer aqui um exemplo do Vasco. Esse cara, beleza, ele quer pagar as dívidas do clube aos poucos e tudo mais, mas ele já quer, naquela temporada, montar um time absurdamente bom. Ele quer gastar, sei lá, 100 milhões de euros em contratações. Ele não poderia gastar porque talvez o Vasco não está arrecadando tanto para ele fazer esse gasto. Então ele teria que, quem sabe, aos poucos tentando visar aumentar quanto o time está ganhando para depois ele fazer esse investimento. E aí, enquanto isso, você deixaria times como o Flamengo, como talvez o Corinthians, talvez o Palmeiras, que hoje não está de acordo com as regras do fair play financeiro, mas quem sabe vai ser Deco de alguma forma aí, porque com certeza a Lila está envolvida em tudo isso. E aí eles ficariam com esse monopólio no futebol brasileiro, ganhando e tudo mais. Sendo que a gente tem problemas mais sérios, né? A gente tem, por exemplo, um Corinthians que o tempo todo leva transfer ban porque não paga ninguém. A gente tem problemas no qual, por exemplo, também o próprio Corinthians com problemas de salário atrasado, outros times com problema de salário atrasado, como o Atlético Mineiro, e aí o Botafogo com salário em dia e tudo mais seria o grande prejudicado. A ideia é frear sim os investimentos do Botafogo, lembrando, essa ideia de fair play financeiro vem depois que o Botafogo mete 4-1 em cima do Flamengo no Newton Santos, veio todo esse burburinho de fair play financeiro. Então a ideia é frear realmente as investidas de SAFs, e a SAF que faz hoje investimentos pesados a esse nível é o Botafogo. E aí o torcedor do Botafogo mais ingênuo vai falar pra mim: pô, Maurício, mas o Botafogo, ele fatura ali algo na casa de 1 bi. Ele vai faturar, né? Tem essa previsão. Essa previsão é por conta do dinheiro novo que entrou no Botafogo, para contratar esses jogadores para depois você revender esses jogadores. Premiação também de título de Libertadores da América, premiação de título de Campeonato Brasileiro. Não é todo ano que o Botafogo, por exemplo, vai bater campeão nesses dois torneios. E aí você tirando esse dinheiro novo que entraria para contratar, para depois você vender esses jogadores, ficaria muito difícil de você manter isso por outros anos. Então basicamente é isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Só é bom para quem não torce para times que são SAFs ou para quem tem um super dono que talvez queira investir valores altos. Mas é isso, comentem embaixo a opinião de vocês. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, nós fui!